Sejam bem-vindos ao 27º vídeo da série de 365 vídeos aqui pro YouTube. Hoje é dia 28 de junho e agora é exatamente às 11 horas e 22. E hoje vai ser um vídeo rápido, breve e bem objetivo sobre Atos capítulo 5. E antes de partir para o vídeo, quero convidar você para se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também deixe um comentário sobre o que você achou do vídeo de hoje. Partindo para o vídeo, vamos lá. Esse Atos capítulo 5, a gente pode dividir ele em 3 partes. A primeira parte inicia falando de um casal, né, que chamava Ananias e Safira, que eles venderam um terreno e eles só entregaram uma parte do valor. E acabou que esse casal mentiu, né? E esse casal acabou morrendo, certo? E aí, o que a gente pode aprender com isso? Que se esse casal quisesse ter guardado o dinheiro para eles, eles poderiam muito bem. Eles não eram obrigados a vender e a doar, mas eles quiseram viver por aparência. E aí eu e você, a gente aprende que a integridade ela deve ser levada a sério. Deus, ele ama muito mais uma integridade do que uma vida de aparência, sabe? E aí, quando esse casal ele morre, isso gera um alerta e gera um temor na vida das pessoas. Porque todos ficam sabendo do ocorrido e isso gera um temor muito grande. Então esse é o primeiro ponto, né? Que Deus ele leva a sério a integridade da nossa vida. E a gente tem que cuidar para não viver uma vida de aparências. E isso eu falo para vocês com muito temor, com muito cuidado. Porque quando eu estou aqui, abro uma câmera e começo a falar, eu sou o primeiro a ser observado, principalmente por Deus, porque Deus sabe aquilo que eu faço quando eu desligo essa câmera. Deus sabe aquilo que passa nos meus pensamentos. Então tem que ter muito cuidado. E Deus preserva muito a integridade do que as aparências. Certo? A segunda parte de Atos capítulo 5 deixa claro que nenhum obstáculo ele vai impedir o avanço do evangelho. Porque Pedro, né, e os apóstolos, eles são perseguidos, né? Eles são levados para digamos assim, diante do conselho dos religiosos da época, porque eles estavam pregando sobre Jesus, certo? E da mesma forma que eu falei no vídeo de ontem, quando a gente estiver recebendo o vento contrário, é porque a gente está no caminho certo. E aí, mesmo os apóstolos terem sido presos, terem sido açoitados, mesmo assim, eles são libertos e eles saem de lá alegremente pelo simples fato de diz bem assim, ó, eles saíram do conselho muito alegres porque Deus havia achado que eles eram dignos de serem insultados por serem seguidores de Jesus. Talvez a gente não consiga entender o tamanho e a profundidade desse texto, dessa frase, desse versículo. Muitas das vezes minha e na sua vida, hoje em dia a gente se afasta de Jesus, deixa de Jesus por coisas tão simples, tão fúteis, né? E naquela época, mesmo eles terem sido açoitados, quase morrerem, que estavam correndo risco de morte, né? Mesmo assim, eles saíram alegres, né? Então, olha o amor pelo evangelho, olha o amor pela causa de Cristo que eles tinham. E aí a gente aprende que mesmo eles correndo todos os riscos, Deus liberta eles daquele conselho, Deus livra eles da morte. Então o segundo aprendizado é esse, que nenhum obstáculo pode impedir o avanço do evangelho. Nada. Se eu não fazer, não é por causa de mim que vai parar, sabe? Se você não fazer sua parte, não é por causa de você que vai parar.
certo? E mesmo se nós fazermos a nossa parte, aí sim é melhor ainda, porque Deus ele pode contar comigo e com você, e pode ter certeza que se a minha e a sua vida estiver a serviço de outras vidas, nada, Deus não vai permitir que nada impeça o agir dele na sua e na minha vida para abençoar outras vidas. E é por isso que eu gosto muito da frase que diz: a minha vida está a serviço de outras vidas. Se a gente colocar isso e levar a sério isso em todas as áreas, seja no trabalho, na nossa vida social, em tudo que a gente faz, a nossa vida estiver a serviço de outras vidas, a gente começa a alegrar o coração de Deus, e Deus se inclina os desejos, as bênçãos, a provisão dele para a nossa vida. Pode ter certeza disso. E aí, para a gente finalizar o vídeo de hoje, a terceira parte do capítulo 5 de Atos é obediência acima da aprovação das pessoas. Ali no versículo 29, Pedro e os outros apóstolos responderam diante do conselho e disseram bem assim: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. E aí ele falou que o conselho, né, que os fariseus crucificaram Jesus, mas Deus ressuscitou. E Deus colocou Jesus à sua direita como líder e salvador para dar ao povo oportunidade de se arrepender e receber o perdão dos pecados. Então, nesse momento, Jesus está sentado à direita de Deus, no lugar de autoridade, com um nome que está acima de todo nome, e o poder, a honra e a glória para todo sempre pertence a Jesus. A Jesus. E aí, nessa terceira parte, para a gente finalizar, a gente aprende que a obediência tem que estar acima da aprovação das pessoas. Pode ter certeza que se você estiver cumprindo o seu propósito, se você estiver no caminho certo, e você estiver dando fruto, as pessoas vão começar a atacar pedras em você, porque ninguém taca pedra em árvore que não dá frutos. Se você estiver no seu caminho certo, vento ao contrário vai começar a soprar diante de você. E se prepare, você não deve agradar as pessoas, você deve obedecer a Deus. Da mesma forma que Pedro e os outros apóstolos responderam diante do conselho dos fariseus: nós devemos obedecer a Deus e não às pessoas. Eu finalizo esse vídeo de hoje dizendo: eu, Derek, estou aqui nessa terra para obedecer ao que Deus me chamou. E eu convido você também para obedecer ao que Deus tem para a sua vida e não ligar para a aprovação das pessoas. Fechou? Esse foi o vídeo de hoje. Obrigado por você ter chegado até o final desse vídeo. Se você gostou, deixa um like, um beijo no coração e até o vídeo de amanhã.